Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para continuar aquele papo que eu tive com vocês quando eu comecei a falar sobre as leis, do plano das leis, do sexto plano. E aí eu trouxe mais informações para vocês desse livro tão fantástico que é o Plano da Existência. Bom, é, eu queria continuar, né? Eu falei de algumas leis e a hierarquia que existia entre elas, né? E aí eu queria continuar essa hierarquia, né? Porque existem aquelas leis masters, né? As mestres mais importantes, e a gente tem a hierarquia. E aí tem aqui uma lei bem importante, a lei da vibração. A lei da vibração, inclusive, é uma lei que, quando a gente faz o DNA 3, a gente pergunta o nosso nome sagrado para essa lei, né? E ela nos traz isso através de uma vibração, né? Um som que é uma vibração. Esse nome sagrado é bem importante. Então, ó, abaixo da lei da vibração tem a lei da energia. Abaixo da lei da energia tem a lei do foco, depois a lei da luz, a lei do tom, né? Quando a gente faz o canto do coração, a gente tem que lembrar da lei do tom, né? A lei do tom consegue fazer com que a gente traga o tom perfeito para a gente desatar aquele nó, desatar aquela angústia que está amargurando a gente, né? Quando a gente faz o canto do coração. A lei da eletricidade está abaixo da lei do tom, tá? Então, essas aqui estão todas abaixo da lei da vibração. Aí tem uma outra lei, uma grande lei, né? Inclusive aquela o azul intenso, na hora da meditação, quando a gente chega no sexto plano, que a gente tem que ele nos atrai e a gente tem que se distanciar dele, né? Que é a lei do magnetismo. Né? Abaixo da lei do magnetismo a gente tem a lei da gravidade, abaixo da lei da gravidade a gente tem a lei do tempo. E é legal que, atrelada à lei do tempo, a gente tem os registros acásticos, né? Essas informações que mostram todas as nossas existências, as nossas vivências, o que a gente aprendeu, quais nossas virtudes, está tudo lá, né? Abaixo da lei do tempo a gente tem a lei da geometria sagrada, que é bem importante, a lei das dimensões, olha só, gente, que bárbaro, lei das dimensões, a lei da ilusão, e abaixo da lei da ilusão a gente tem a lei do DNA, tá? E outra lei maior, né, outra lei master que a gente tem aqui, que é bem, digamos assim, uma das mais especiais que a gente tem, a lei da compaixão, né? Abaixo da lei da compaixão a gente tem a lei da pura intenção, a lei da paciência, a lei da emoção, tá? Essa lei, a lei da emoção, ela é bem, como o próprio nome diz, né? Ela está bem atrelada aos sentimentos humanos, né? Ela está atrelada bem às virtudes. Outra lei maior que rege aqui o terceiro plano é a lei da natureza. Nossa, gente, tem muitas pessoas que elas não conseguem conviver com... Aqui no terceiro plano, né, elas não se sentem bem, elas querem voltar para casa delas, que é o quinto plano. É porque elas não compreendem bem a definição e a sensação do que é estar a partir da lei da natureza aqui no terceiro plano. Né? Então a gente tem abaixo dessa lei, que é uma lei maior, a gente tem a lei do balanço, a lei da vida, a lei dos elementos, fogo, ar, terra e água. Sobre a lei dos elementos a gente tem todas essas forças. Inclusive no DNA 3 a gente aprende a descobrir qual que é o elemento que a gente mais tem afinidade, né? Os elementos da natureza aqui no terceiro plano. Bom, uma outra lei bem importante é a lei que está abaixo dessa, né? Que é a lei dos elementos, é a lei da criação. Tá? Então a gente fecha aqui as leis e a gente vai falar um pouquinho das leis que podem ser dobradas ou não, né? Então o que acontece? Existem leis que podem ser dobradas, né? Vou dar um exemplo, né? Nós como Theta Healers, uma das primeiras coisas que a gente aprende nos cursos de Theta Healing é aprender a dobrar o tempo, fazer com que um espaço de tempo tenha duração maior ou menor, né? Isso é bem produtivo, assim, quando você tem muitas coisas para fazer num espaço de tempo menor, e a gente consegue fazer essa variação, né? Então, a lei do tempo, ela é permitida ser alterada no sentido de manipulada, né? E para isso a gente precisa ter algumas virtudes, né? Um exemplo da virtude que alguns Theta Healers já têm, conseguem fazer bem quando manipulam a lei do tempo,
é a virtude da compaixão, que também está atrelada a uma lei, né? Você pode dobrar essa lei, mas você não pode quebrar essa lei. Tá? Por exemplo, a lei do tempo você pode manipular, mas você não pode quebrar a lei do tempo. A gente tem que lembrar que debaixo da lei do tempo a gente tem os registros acásticos, a gente não pode quebrar essa lei, né? A gente tem todo um histórico ali. Outra lei que é bem interessante, que ela não permite que a gente manipule, é a lei da verdade, a lei da rotação do planeta, a lei do livre-arbítrio. Inclusive, faço até um adendo nessa lei do livre-arbítrio, né? Os anjos caídos, eles estão nessa condição e eles perderam o poder de cocriação deles porque eles manipularam os seres do terceiro plano e acabaram fazendo com que eles, nessa manipulação, eles quebrassem essa lei do livre-arbítrio. Tá? Então, essa lei do livre-arbítrio ela não pode ser quebrada, nem muito menos a lei da verdade. Tá bom, gente? A Havaiana fala que a gente pode ancorar uma lei, né? Trazer uma parte dessa lei para passar informações para a gente. E ela fala que para ancorar essa lei é uma energia muito forte, né? E a gente, para conseguir manter essa energia, a gente precisa de algumas virtudes, tá? Então ela fala aqui, ó, quando você domina uma virtude, você consegue a alta vibração. Então consegue se conectar e trabalhar com uma lei. Pensamentos negativos, vícios, aqui no livro tá vícios, mas eu vou falar assim, desvirtudes, né? Afastam-nos da vibração para que a gente possa se conectar com uma lei, principalmente a lei da verdade, essas leis que são mais são leis principais, né? Muitas virtudes são aprendidas com experiências nos vícios, né? Então aqui a Havaiana dá um exemplo, né? Então assim, a nossa maior escola aqui no terceiro plano são os relacionamentos, né, que temos com a nossa família, com o nosso outro significante, com os nossos amigos, com as pessoas que não são amigas, né? Então, digamos assim que a gente acaba criando uma situação onde algum vício, alguma desvirtude nos permite trabalhar uma virtude a ser aprendida, né? Então aqui ela fala assim, ó, pensamentos negativos, experiências com desvirtudes, né, com vícios, fazem com que a gente aprenda algumas coisas, né? Então a gente pode usar os vícios, essas desvirtudes, como modificações. Elas não são nossas inimigas. Inclusive, gente, nem as pessoas a qual a gente direciona alguma desvirtude, por exemplo, se você tem um ressentimento, né, que é considerado uma desvirtude. Mas o ressentimento ele é um sentimento bacana para você aprender algumas coisas, né? E às vezes a gente coloca aquela outra pessoa que a gente ressente como um inimigo. E aí ela fala assim que não é preciso, porque da mesma forma que a gente está passando por um desafio, a outra pessoa também está passando, né? Subconscientemente a gente cria uma proteção, né? A gente aprende a lidar com aquele sentimento, a lidar com aquela pessoa a partir do ressentimento. Então um aprendizado aí de proteção, né? O ressentimento também é conectado com lições positivas. Então a gente aprende com o ressentimento que a gente aprende a ter limites, a dar limites, a receber limites, né? Então o ressentimento ele é bem importante. E a parte da autoproteção, né? O ressentimento ele nos ajuda a gente a nos proteger bastante. Bom, a Havaiana fala aqui a respeito das virtudes, mas eu vou falar isso no próximo vídeo, tá? E vou entrar agora direto nas virtudes que a Havaiana fala que a gente tem que ter para poder se conectar de forma bem harmoniosa, numa vibração legal, para poder sentir essa lei e o que ela tem para nos dizer a partir do sétimo plano do Criador. Tá bom? Então, até mais e a gente se vê no próximo vídeo.